A gente tem que ficar sempre muito atento até que ponto a minha ineficiência é repassado para o cidadão e para o empresário. Hoje a burocracia no Brasil é um dos grandes empecilhos para o desenvolvimento do país e o desenvolvimento das empresas, ou seja, a economia ela depende das empresas se desenvolverem para a economia crescer. A gente vai iniciar agora o atendimento do Cristiano, o cronômetro está zerado, começa agora. Mais de 5 milhões de normas foram emitidas desde a criação da Constituição em 1988. São 764 normas por dia. 7 em cada 10 pessoas acham que a burocracia faz o governo gastar mais que o necessário. Empresas, cidadãos e a própria administração pública sofrem com tantas leis e regras. Nessa edição, o Eu Fiscalizo vai falar sobre a burocracia no Brasil. Papéis e mais papéis, uma infinidade de documentos, filas longas, horas e horas de espera. Todo esse cenário é bastante conhecido dos brasileiros. É a tal burocracia, que nasceu de uma necessidade de administrar o Estado e estabeleceu regras e normas obrigatórias para todos. A burocracia é necessária, no sentido de favorecer a administração da política, da gestão do cotidiano. O problema é que essa mesma burocracia, que é aliada da vida em sociedade, quando em excesso, pode atrapalhar. Existem apropriações da burocracia. Ela pode ser apropriada por um grupo de pessoas que a usam em seu favor, desfavorecendo outros grupos. A burocracia tanto facilita como também impede as pessoas à medida que faz exigências desnecessárias, né? Principalmente deixando de confiar no cidadão. Hoje a burocracia no Brasil é um dos grandes empecilhos para o desenvolvimento do país e o desenvolvimento das empresas, ou seja, a economia ela depende das empresas se desenvolverem para a economia crescer. E a burocracia ela gera um custo de transação, um tempo, uma perda de tempo muito grande para essas empresas em processos que não estão diretamente ligados, vinculados ao seu negócio. O Zenon sabe muito bem o que é isso. Despachante há 24 anos, ele escolheu essa profissão justamente para tentar desburocratizar a vida dos clientes. Como é que é o seu trabalho? Você, de alguma forma, tenta ajudar as pessoas no dia a dia delas, né? Sim, eu sou contratado exatamente para as pessoas que têm um tempo curto, empresários e outros profissionais da área, que me procuram para essa finalidade, né? Tentar resolver, despachar os seus documentos, tramitar em todos os órgãos públicos de forma mais prática e segura, que ele possa ganhar tempo também. Familiares, amigos, te procuram para resolver problemas pessoais? Ah, sim. Eu sou procurado por esposa, filhos, vizinhos, todos os parentes para resolver os problemas. Que tipo de problema que eles colocam na sua mão? Principalmente de veículo, de CNH. Mas você já trabalha com isso desde 94. Nesse tempo, você enfrentou dificuldades, entraves burocráticos que atrapalharam o seu trabalho? Mesmo eu, profissional e conhecedor de causa, eu tenho encontrado essa dificuldade em alguns órgãos da burocracia. Você chega aqui para resolver uma situação, ou que seja em qualquer um outro órgão público, e você dá entrada naquela documentação. E às vezes não é considerado aquela certidão que você juntou, e dentro de 30 dias ela vai ter aquele vencimento. Então você vai ter que procurar outros órgãos públicos, encarar novas filas para ter acesso a outras certidões. No ano passado, foi assinado o chamado Decreto da Boa-Fé, numa tentativa de simplificar a prestação de serviços públicos e evitar problemas como esse citado pelo Zenon. Com isso, o cidadão não precisa mais entregar atestados, certidões ou documentos que já constem em uma base de dados oficial para ter acesso a um serviço público. E no final de 2017,
começou a funcionar um novo sistema de atendimento da Polícia Federal para a emissão de passaportes. Com ele, é possível integrar sistemas de informação como quitação eleitoral e militar dos cidadãos e ainda utilizar dados dos requerimentos antigos de passaportes. Essa integração permite identificar diante de milhões de solicitações aquelas informações que já existem no banco de dados. É feita então uma comparação de todos esses dados. Se eles estiverem em conformidade, não é preciso uma nova comprovação. Todo tipo de integração que passe apenas que você compareça ao posto da Polícia Federal, faça uma confirmação biométrica por uma falange, um digital, e uma foto, atualiza a foto. Em algumas regiões do país, o atendimento simplificado chega a 20% do total de emissões de passaportes. Isso significa mais agilidade no atendimento ao público, já que esse serviço pode ser realizado em apenas 2 minutos. Um ganho importante se comparado ao atendimento convencional, que exige um número maior de documentos e leva cerca de 8 minutos para ser concluído. O Cristiano acabou de chegar aqui no posto da Polícia Federal para emitir o passaporte. O atendimento dele é simplificado. Doutor, deve levar no máximo 2 minutos. É o que a gente espera. A gente vai iniciar agora o atendimento do Cristiano. O cronômetro está zerado. Pode começar. Começa agora. Cristiano, por favor. Pode tirar. Espera 1 minuto. Foi de primeira. Ok, tá pronto. Ok, muito obrigado. 58 segundos. É espetacular. Acho que o tempo poderia ser, na verdade, a meta de 1 minuto, né? De tão bom que foi o atendimento. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a estratégia de governança digital. Como o governo busca ser mais eficaz, eficiente e econômico, vamos conhecer iniciativas que ampliam o acesso às informações governamentais, as possibilidades de participação social e melhorias no serviço público. É daqui a pouco. Até já! Quantas horas você já gastou ao longo da vida com os serviços públicos? Filas intermináveis, espera para conseguir agendar um atendimento. Em um mundo cada vez mais dinâmico, perder tempo também é sinônimo de prejuízo. Estatísticas do Ministério do Planejamento revelam que o serviço digital custa 3% do valor pago pelo mesmo serviço num balcão físico. A necessidade de desburocratizar os serviços e tornar as políticas públicas mais eficientes e econômicas a partir do uso da tecnologia digital levou à criação da Estratégia de Governança Digital, a EGD. A Estratégia de Governo Digital, ela é, digamos, um grande documento que, digamos, declara à sociedade o que a gente quer e como a gente pretende fazer. Um dos pilares da EGD é o Portal de Serviços, que reúne numa mesma plataforma digital uma série de serviços públicos. É um lugar onde o cidadão encontra quase 1.700 serviços do governo federal. Muitos deles, ele já pode requisitar no próprio site. Alguns, ele vai ter uma etapa digital e outras físicas. Ali estão diversos serviços, desde autosserviços, por exemplo, você quer conhecer a regularidade do seu CPF. Você, a partir do portal você consegue fazer isso. Isso é um autosserviço, na verdade, você obtém um resultado daquele serviço imediatamente. Então não tem etapas, não tem tempo de prestação. Não tem como nós pensarmos desburocratização sem um investimento maciço em governo digital, em pensar em termos de um governo totalmente digital na palma da mão do cidadão, com que ele permita fazer negócio. O cidadão precisa que toda a relação com o Estado seja de maneira fácil, que permita com que ele otimize seu tempo, tenha mais condições para poder trabalhar, desenvolver, estudar e empreender. Essa transformação digital na oferta de serviços à população tem se refletido também numa mudança da máquina pública. O Processo Eletrônico Nacional surgiu nos últimos anos com o objetivo de criar uma estrutura tecnológica para a tramitação eletrônica de documentos entre os órgãos do Poder Executivo. Na prática, isso representa a substituição do papel como suporte físico para documentos institucionais por documentos totalmente eletrônicos e a disponibilização das informações em tempo real.
Até o momento, 96 órgãos públicos já implantaram o processo eletrônico. Uma vez que você tem um processo eletrônico, você agiliza processos, você torna o processo menos burocrático e com isso você executa procedimentos estatais do governo para entrega de serviços públicos, contratações públicas, né, as famosas licitações, você consegue fazer isso de uma forma mais rápida. Então é isso que o cidadão espera, é isso que nós, gestores públicos, esperamos, que toda relação balcão, ela não seja mais balcão físico, ela seja balcão virtual. No mundo cada vez mais tecnológico, economia e agilidade são fundamentais para uma gestão bem-sucedida de empresas públicas e privadas, que tem buscado na digitalização a chave para alcançar melhores resultados. Há 20 anos, essa empresa de gerenciamento eletrônico de documentos atende instituições ligadas ao governo e também empresas privadas. Para você ter uma ideia, todos os dias eles capturam de 80 a 100 mil imagens. Em todo esse período, já foram digitalizados mais de 100 milhões de documentos. E depois de feito esse processo, esse papel que você está vendo aqui vai parar na armazenagem. Aqui são 3 galpões, com 1.500 metros quadrados cada. Neste espaço estão 150 mil caixas em custódia, num total de 70 milhões de documentos. A quantidade de papel armazenado impressiona. Se por um lado caminhamos para uma realidade mais digital, por outro, ainda esbarramos em alguns entraves burocráticos. Hoje o que acontece é que existe muita burocracia que impede ainda do documento seguir totalmente digital. Ele nasce digital e por vezes ele tem que ser impresso para seguir o ritmo do fluxo. A gente não consegue hoje somente digitalizar e depois eliminar documentos, porque tem órgãos que fazem a regulação e determinam que cada documento tem o seu prazo para ser expurgado, porque lá na frente ele pode ser solicitado e tem que ter o documento físico. E essa obrigatoriedade do uso de papel custa caro aos cofres públicos. Em 2017, a administração federal gastou 172 milhões e 800 mil reais com cópias de documentos, segundo uma pesquisa realizada pela ONG Contas Abertas. A expectativa, no entanto, é que as inovações digitais ajudem a reduzir custos como esse e tragam benefícios efetivos para a vida dos cidadãos. Tanto o esforço de transformação de serviço quanto de digitalização envolve um passo atrás, que é despertar a atenção do ofertante daquele serviço a quem recebe o serviço. Então você consegue inovar porque você tem uma empatia com aquele usuário. Você consegue transformar um serviço para melhor porque você tem empatia, você entende as dores do usuário. No Eu Fiscalizo Entrevista, nós vamos conversar com Fernando Camargo, auditor do Tribunal de Contas da União, formado em Direito e Administração Pública e especialista em Gestão Estratégica e Finanças. Obrigada por aceitar o nosso convite, Fernando. Eu que agradeço. Fernando, qual que é o cenário burocrático no país? A gente ainda é uma referência negativa nessa área? Certamente. O Brasil, infelizmente, ele tem se mantido nos piores lugares nos rankings internacionais que aferem a burocracia. Em alguns indicadores, o Brasil está em 125 de 190 países. E temos colocações vexatórias, como, por exemplo, a dificuldade e a complexidade para se pagar tributos. Nós estamos em 184 de 190 países analisados. A burocracia é realmente necessária para a organização do Estado? A burocracia ela vem com Max Weber para dar impessoalidade à questão dos negócios públicos. Contudo, a disfunção burocrática é um problema, não a burocracia em si. E quais são as principais disfunções da burocracia? É um ensimesmamento, é a burocracia não pensar no cidadão, ela é antidemocrática. Na medida que o Estado, pensando só em si, ele passa para o cidadão e passa para o empresário toda a sua ineficiência. Esse é um dos aspectos negativos da burocracia. E quando que ela começa a prejudicar o cidadão, quando ela começa a prejudicar aquele usuário do serviço público? Isso é um pouco intuitivo, as pessoas começam a perceber isso. Quando o cidadão tem dificuldade para tirar um passaporte, um documento de identidade, quando a empresa tem dificuldade para pagar um tributo pela complexidade, quando um empreendedor tem dificuldade para abrir a sua própria empresa, isso denota que a burocracia passou dos limites. Como a gente consegue aliar um Estado eficiente, competitivo, diante de todo esse cenário? Isso é um processo contínuo, um aprendizado contínuo.
Veja, a gente está hoje no que eles chamam de quarta revolução do Estado. Nós tivemos uma primeira revolução do Estado com Thomas Hobbes, que o Estado foi criado para proteger o cidadão de uma destruição, de uma morte violenta. Aí você tem uma segunda revolução do Estado, que é a Revolução Liberal, que é o Estado para garantir a liberdade do indivíduo. Aí você vem a terceira revolução do Estado, já com o Estado social-democrata, que é você garantir uma renda mínima, saúde, educação. E agora a gente está no que eles chamam de quarta revolução do Estado, isto é, o Estado sem burocracia, o Estado num aplicativo, o Estado num celular, o Estado tornando a vida das pessoas mais fácil. E o Estado eficiente. Quais são as práticas modernas de desburocratização? Eu vejo que o Brasil ainda está começando, a gente está ainda nos primeiros passos. Eu acredito que só a atenção ao problema já denota uma vontade de resolvê-lo. A gente já tem algumas questões concretas que estão dando certo aqui? Nós temos uma série de iniciativas no governo, o Programa Brasil Mais Simples, o Brasil Eficiente, que estão tentando racionalizar alguns tipos de serviços para o cidadão. No âmbito da competitividade das empresas, é que eu acho que o Brasil tem que avançar muito. A gente pode dizer, então, que novas legislações têm contribuído também para essa desburocratização? Sim, esse é o grande objetivo, de você também fazer um novo marco legal. Agora, não é só no nível da lei, você tem uma série de questões infralegais, ou seja, abaixo da lei, que compromete decisivamente o ambiente burocrático, ou seja, um excesso de normas, de regulamentação, de portarias, de instruções normativas. Não há que se mudar apenas o marco legal, há que se ficar atento também ao que está abaixo da lei. Como que a gente consegue mudar esse cenário para ir para algo mais prático, para ir para algo que dê certo, que seja eficaz, eficiente e também econômico do ponto de vista dos recursos públicos? A eficiência é o que se busca a todo custo. A gente tem um orçamento limitado. Contudo, verifica-se que o problema também é cultural. O Brasil teve um Estado antes de ter uma sociedade. Quando Dom João VI veio ao país em 1808, ele já trouxe uma quantidade de normas, já trouxe uma Constituição. E o Tribunal de Contas da União, como ele tem contribuído para essa desburocratização do país? O Tribunal de Contas da União é fundamental nesse tema, porque ele tem capacidade de influenciar com suas decisões, principalmente no nível infralegal. A gente pode determinar, a gente pode verificar o que está sendo realizado pelos ministérios e até que ponto a legislação é eficiente ou não é eficiente. Então, o tribunal, com o projeto atual, que é o projeto de produtividade e eficiência, com o primeiro foco em desburocratização, pode ser um protagonista desse tema no Brasil. O Brasil gasta muito com cópias de documento, processos, com toda essa burocracia envolvida. Como que a gente pode ajudar a diminuir esse gasto também? O mundo hoje é o mundo dos aplicativos, a gente está com tudo na palma da mão no celular, em qualquer dispositivo móvel. A gente tem que ficar muito atento à questão da digitalização para a gente não correr o risco de digitalizar a burocracia. Justamente pelo apanhado tecnológico, a gente vai poder fazer a diferença. Então, para a gente tornar o Brasil um país mais atrativo no ambiente de negócios, a gente precisa diminuir certas formalidades. Diminuir muitas formalidades e acreditar mais nas pessoas e acreditar mais nos empresários. Então, a burocracia ótima é uma burocracia bem-vinda, porque ela é impessoal e ela organiza a vida das pessoas, ela organiza a forma do trabalho. Contudo, a gente tem que ficar sempre muito atento. Até que ponto a minha ineficiência é repassado para o cidadão e para o empresário. Obrigada pela sua participação, Fernando. Eu é que agradeço a oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com uma reportagem que vai falar sobre ações para simplificar a prestação de conta dos empregadores referentes às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Até já! No Eu Fiscalizo desse mês, nós estamos falando sobre a burocracia. Durante o programa, você viu a necessidade de controle dos processos para o funcionamento da gestão pública e da sociedade. Viu também algumas alternativas para mudar o cenário burocrático do país. Mas o Brasil é campeão mundial no tempo gasto pelas empresas na preparação de documentos para o pagamento de impostos e contribuições. Será que dá para mudar essas estatísticas? A burocracia foi criada no início do século XX para melhorar a eficiência da administração.
Um Estado mais eficiente é também mais competitivo, como explica esse professor. E quando você tem pouca competição, você tem um péssimo serviço, você tem uma péssima produtividade, porque está tudo amarrado a um contexto de mau serviço prestado. E isso da iniciativa privada. E você transporta isso daí para o setor público também. Existe um entendimento que quem mais sofre é o próprio empresário. Então você tem uma série de questões aí que tem que ser atacadas na raiz, estruturalmente. E aí você vai ter esse Estado mais eficiente, você vai ter essa competitividade e você vai ter um desenvolvimento da economia e da sociedade como um todo. O ano de 2018 trouxe mudanças na maneira como empresas de todo o país fazem a sua prestação de contas. Grandes e pequenos empresários ainda estão em fase de transição para o e-social, um sistema que deve simplificar o jeito dos empregadores cumprirem suas obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Hoje, é preciso enviar 15 informações para diversos órgãos que atuam na fiscalização do ambiente de trabalho, como Receita Federal, Ministério do Trabalho, INSS e Caixa Econômica Federal. Com o e-social, esse trâmite vai mudar. O princípio do e-social é esse: ao invés do cidadão ficar enviando individualmente informações para diversos órgãos, ele envia para um repositório nacional, para um ambiente nacional de dados do e-social, e os órgãos que buscam essa informação lá e tratam ela a partir dali. Esse novo modelo de prestação de contas criado pelo e-social atende ao que diz o decreto da desburocratização sobre a integração do sistema de dados da administração pública. Esse decreto, além de trabalhar do ponto de vista de simplificação do dia a dia, ele trouxe um dispositivo extremamente importante. O Estado fica proibido de solicitar do cidadão uma informação que já esteja nas suas bases de dados. Então, o e-social é um grande exemplo de unificação de bases que eu acredito que, com o passar do tempo, isso vai ser adotado como regra. Isso tudo vai se tornar mais simples, mais desburocratizado, facilitando a vida do cidadão e das próprias empresas. A implantação do e-social começou em 2015 com o empregador doméstico, seguido por este momento atual de implantação das empresas privadas. A partir de janeiro do ano que vem será a vez das pessoas físicas que possuem empregados. E por fim, também em 2019, os entes públicos devem aderir. Aqui neste escritório de contabilidade, foi preciso capacitar a equipe para atender às novas necessidades dos clientes. Apesar dos desafios do início, a expectativa é de que os benefícios sejam sentidos já a médio prazo. Você vai ter ferramentas na mão onde o Estado vai conseguir ter uma agilidade muito maior em prestar alguns serviços que hoje demandam um pouco mais de tempo para poder ser executado. Aposentadoria. Você precisa buscar os dados desse funcionário e cruzar com as empresas que ele trabalhou e às vezes fazer uma auditoria maior em outras informações. Você vai conseguir, através de um banco de dados onde essas informações estão sendo centralizadas, ter uma facilidade muito maior para poder tratar essas informações. O e-social ainda está em fase de implementação, mas a partir do início do ano que vem, todas as empresas vão ter que estar adaptadas. E é preciso se acostumar mesmo. Esse novo sistema promete mais transparência na relação entre governo, empresas e funcionários, mas também uma fiscalização mais rigorosa do cumprimento das leis trabalhistas e das leis tributárias. Hoje, o que tem se avaliado no e-social é que se eu não cumprir essas determinações e essas regras que a CLT me pede, eu vou ser multado, né? Que é um fator fiscalizador do e-social. Se eu não cumprir essa regra de comunicar 30 dias antes, ou vou pôr o cara de férias dia 1º e comunico dia 20, consequentemente eu vou receber uma multa sobre isso, que hoje é, para mim, o diferencial fiscalizador do e-social. Então, o que a gente acha mais complicado é a questão do cliente, se adaptar a isso. Antigamente, as informações eram mais vagas. Hoje não, hoje você tem que ter tudo certinho. Como está tudo vinculado, né?
Então, a Caixa bate com a informação da Receita Federal, que bate com o INSS, então tem que ter uma informação concreta, certa. Não tem como estar errado. Se tiver errado, não vai. A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis ressalva que muitos empresários ainda nem sequer se deram conta dessas novas regras de conduta exigidas pelo E-Social. Para Sérgio Machado, presidente da FENACON, faltaram campanhas de divulgação. Se o governo, há 5 anos atrás, tivesse feito uma campanha institucional, em horário nobre, massificada, para todo mundo entender o que era o projeto, agora, depois de 5 anos, muitas das coisas que ainda tem problema, provavelmente eles não teriam. Depois de 5 anos, ainda temos problemas cadastral de funcionário. É uma coisa absurda, né? Por falta de divulgação. Dono de um escritório de despachante, Zenon também teve que aderir ao E-Social e conta como tem sido a sua experiência com o sistema. No seu escritório você já implementou o E-Social? Sim. Como que você viu essa mudança? Ótimo. Tudo que for público, o meio eletrônico e digital, tá de parabéns, você não pode mexer na área privada. Então, o E-Social, ele é excelente, né? No passado, há um tempo atrás, a gente tinha muito problema com rescisão contratual, né? De 1 ano, 2 anos, teria que ser só por meio do sindicato e assim por diante. Então era muito problema, teria que agendar. E hoje com o E-Social, hoje você já pode registrar a sua diarista, né, o teu empregada doméstica, depois você mesmo, por meio eletrônico, você já pode fazer a rescisão, né? Então isso aí é ótimo. Atualmente, o E-Social armazena dados de 1 milhão de empregados domésticos e a expectativa é de que 60 milhões de trabalhadores sejam cadastrados no sistema. A expectativa é que depois que isso estiver implementado, a vida do cidadão facilite bastante. Esse acho que é o grande objetivo. E da Receita Federal também, porque ela terá mensalmente a exata noção de quanto os empregadores devem pagar, né, em termos de contribuição previdenciária. O Eu Fiscalizo fica por aqui. E no próximo mês nós vamos falar sobre os 30 anos da Constituição Federal de 88. Eu espero você. Tchau, tchau.